Você sente que tem algo de errado com o seu corpo e não sabe o que é? Ciclo irregular, acne, dificuldade em emagrecer? Opa, ligou o alerta. Se você não sabe do que eu estou falando, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou nutricionista Brena Estelé, trabalho com mulheres, mais especificamente ciclo menstrual, SOP e também fertilidade. O que acontece? Muitas vezes você começa a perceber que teve algumas alterações ali de ciclos menstruais. Um mês não veio, no outro você teve muita cólica, ou teve uma borra de café, uma menstruação mais escura, ou mais rosada, clarinha, ou simplesmente menstruou um dia só e depois sumiu. Teve escapes ao longo do mês e aí você vai procurar o médico para identificar o que está por trás dessa irregularidade menstrual. Você faz uma ultrassom e descobre que você tem cistos nos ovários. Pronto. Daí você sai com uma receita de anticoncepcional e mais uma receita de glifage, onde o médico te disse que você tem SOP, síndrome dos ovários policísticos. Mas não é assim que se faz nem diagnóstico e nem tratamento para SOP. A síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome hormonal e metabólica. Para diagnosticar, a gente precisa ter pelo menos 2 dos 3 critérios lá de Roterdã. Os 3 são ciclos irregulares ausentes, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial e alteração no ultrassom, que pode ser tanto cisto quanto ovário aumentado. Se você tiver pelo menos 2 desses 3 critérios, você tem síndrome dos ovários policísticos. Isso significa que você não precisa ter cistos para ter SOP, tá? E isso também significa que tomar um anticoncepcional não vai acabar com essa síndrome hormonal. O que acontece? Na síndrome dos ovários policísticos, você tem uma alteração metabólica, hormonal, o seu metabolismo não está funcionando como deveria. Se você toma um anticoncepcional, você mascara aqueles hormônios que estão alterados, porque você está tomando muito hormônio feminino e os sintomas desaparecem. Só que ao parar o remédio, tudo aquilo volta. Você volta a ter acne, você volta a ter excesso de pelos, você começa a engordar e você não consegue engravidar para aquelas que estão tentando. Então, como primeiramente diagnosticar da forma certa? Para diagnosticar a síndrome dos ovários policísticos, a gente precisa ter 2 desses critérios. Isso significa que você vai fazer uma anamnese muito bem feita, a gente precisa entender a sua rotina, os seus sintomas, se você tem alopecia, se você tem acne, se você tem aquele excesso de pelos no corpo que a gente chama de hirsutismo, e aí a gente tem uma tabelinha para classificar de acordo com os pontos. Se você tem ciclos irregulares pelo menos 3 vezes no ano, e aí isso não é atraso menstrual, isso é ausência total da menstruação naquele mês. E se você tem alteração morfológica. Se você tiver 2 de tudo isso, você tem síndrome dos ovários policísticos. Isso é uma conversa para um outro vídeo e isso vai classificar o fenótipo da SOP. Mas se você tiver 2, você tem síndrome dos ovários policísticos. Como que a gente trata? Não é com anticoncepcional. Isso vai depender do fenótipo que você tem. Se você tem excesso de hormônios masculinos, a gente precisa bloquear a liberação de mais hormônios. E não é tomando hormônio feminino, porque os masculinos vão continuar lá, escondidinhos, mas vão continuar lá. Então a gente precisa bloquear. A gente bloqueia com fitoterápicos, com suplementação, com chá de hortelã, que é excelente para isso, e também vendo se você tem resistência à insulina, que é um outro sintoma, uma outra condição que muitas vezes está provocando a síndrome dos ovários policísticos que você tem. E muitas vezes provocando simplesmente o aparecimento dos cistos. Às vezes você não tem a síndrome toda, mas você tem cistos. Porque a sua glicemia está alta, porque o seu corpo está resistente à insulina e com isso a glicemia começa a subir. Então a gente precisa bloquear esses hormônios se você for do tipo que tem hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. Se você tem ciclos ausentes, ciclos irregulares, menstruação que vem, que não vem, borra de café, a gente precisa avaliar como está o seu nível de progesterona, estradiol e S-DEA. O S-DEA é o hormônio que está lá no início da cascata. A partir dele, a gente vai produzir todos os outros. Se ele estiver baixo, você não vai ter todos os outros. Se ele estiver alto, a gente começa a investigar outros fatores. A resistência à insulina pode provocar isso. Alterações na tireoide podem provocar isso. Uma alimentação muito ruim, muito desregrada, onde seu corpo está todo inflamado, vai provocar isso. E também desbiose intestinal, quando seu intestino está muito ruim, hora está preso, hora está solto, muita distensão abdominal, eosinófilo marcando acima de 2, pode indicar também desbiose intestinal. E aí ela vai estar ocasionando um corpo inflamado, resistência à insulina e os sintomas da SOP. É outra coisa que o anticoncepcional não trata, muito pelo contrário.
alguns remédios podem piorar a disbiose intestinal. Então, isso a gente trata com alimentação e suplementação. Então, entendemos que primeiro você precisa de um diagnóstico muito bem feito, precisa de uma análise muito bem feita dos seus exames de sangue, isso a gente faz na consulta. Você precisa se alimentar de uma forma correta e não é só comer saudável. Só comer saudável a gente não trata só, porque a gente precisa de uma alimentação estratégica, controlando a inflamação, controlando o índice glicêmico, controlando a desbiose intestinal. E você precisa também fazer atividade física. Atividade física, muitas vezes, só de ser inserida na alimentação já faz o seu ciclo voltar ali em alguns meses. Então, se você não sabe como continuar, como fazer esse tratamento, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai ser direcionada para o meu WhatsApp e lá a gente vai marcar um horário para você, seja para consulta com dieta, suplementação, seja para consultoria de suplementos, onde eu vou olhar o seu exame de sangue, analisar todos os sintomas que você tem e traçar um plano de suplementação que vai acabar com esses sintomas e melhorar a condição da sua sem que você precise ficar tomando remédios.